Olá, meu nome é Louise, eu sou nutricionista e antes de mais nada eu gostaria de agradecer e dizer que eu estou muito honrada com o convite para estar aqui hoje neste dia tão especial, o Dia Internacional da Mulher, para falar de um assunto que eu gosto tanto, que é a menopausa. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é sobre o ganho de peso e a osteoporose na menopausa. E o que é a menopausa? A menopausa nada mais é do que a transição da vida reprodutiva para não reprodutiva da mulher. Por conta da falência dos ovários, nós temos uma perda da quantidade circulante de estrógeno, então os níveis de estrógeno reduzem a uma quantidade muito pequena. E por conta disso, uma cascata de mudanças acontece no nosso corpo. E essas mudanças envolvem mudanças físicas que nós percebemos e algumas mudanças metabólicas também que desencadeiam alguns sintomas. Em relação às mudanças físicas, o que a gente pode perceber? O estrógeno ele é um hormônio que desempenha um papel muito importante na proteção da nossa saúde óssea, na nossa proteção cardiovascular também, e ele tem um papel muito importante no metabolismo do tecido adiposo, da nossa gordura corporal. Então, quando a gente tem essa perda nos níveis de estrógeno, muita coisa muda em relação ao funcionamento, à distribuição do nosso tecido adiposo. Se antes, quando você ganhava peso, você observava que você tinha uma tendência a armazenar tecido adiposo de maneira mais distribuída pelo corpo, hoje, se você está na pré-menopausa, se você já é menopausada, é bem provável que você perceba que esse acúmulo de gordura corporal, ele acontece mais na região abdominal, uma região mais centralizada do corpo. E isso é normal dessa fase, faz parte dessa mudança no metabolismo que acontece por conta do estrógeno. Mas não é só o estrógeno que desempenha esse papel em relação ao metabolismo do tecido adiposo. A insulina, que é um hormônio anabólico que participa do metabolismo dos carboidratos, também sofre uma modificação nessa fase de vida da mulher. E ela também é responsável por fazer com que a gente ganhe peso, com que a gente armazene mais gordura corporal com maior facilidade, né? Um ponto importante que eu sempre gosto de ensinar é que este não é um momento de fazer dietas restritivas, exatamente por conta desse turbilhão de mudanças metabólicas que você está passando, que você está se aproximando de passar. Uma dieta restritiva pode fazer com que você piore alguns sintomas da menopausa, pode fazer com que você cause mais estresse nessa mudança no metabolismo da insulina e com o passar do tempo dificulte ainda mais o seu processo de emagrecimento, porque o seu corpo, quando você faz privação nesse momento de muitas oscilações na insulina e na glicemia, o seu corpo entende, que você está passando por um momento de privação e ele tende a adquirir um perfil mais poupador, para poupar energia mesmo. Isso faz parte de uma maneira de garantir a nossa sobrevivência. Então você vai ficando com mais facilidade, cada vez mais, para armazenar energia, para armazenar tecido adiposo. Então esse não é o momento de fazer dieta restritiva, é o momento de comer de tudo, de comer com abundância frutas, legumes e verduras, de não deixar de comer arroz com feijão. Porque toda vez que a gente deixa de comer arroz com feijão, que são dois grupos alimentares muito importantes, a gente acaba comendo em excesso outros grupos alimentares que acabam não sendo vantagem neste momento. Nessa fase, muitas mulheres percebem também alguns sintomas que começam a chegar, né? Então, os fogachos, que é o famoso calorão, a insônia acontece também com muita facilidade nas mulheres nessa fase, um turbilhão de emoções, então a irritabilidade fica
muito mais aflorada, tem mulher que fala que parece que está vivendo em uma TPM eterna, né? Eu imagino que isso de fato deva ser muito desconfortável, mas eu queria te dizer que tudo isso tem como combater, né? E você o primeiro ponto que você precisa considerar é não colocar em prática nenhuma estratégia que seja agressiva com você mesmo, porque esse não é o momento de se proporcionar nenhuma agressão, nenhuma dieta restritiva, nenhuma estratégia mirabolante, porque tudo isso tem como ser combatido de maneira tranquila, respeitando a sua história com a comida, respeitando as suas preferências alimentares. Então você não precisa deixar de comer aquilo que você gosta, mas você precisa sim entender tudo o que está acontecendo, né? Porque quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil a gente traçar estratégias em direção ao caminho certo. Em relação ainda aos sintomas, à ansiedade, a essa irritabilidade, você pode ter a tendência a buscar conforto nessas situações de estresse, de irritabilidade, na comida, né? Porque isso é normal do ser humano. A gente carrega esse tipo de comportamento muitas vezes desde a infância, de buscar conforto na comida. E muitas vezes o tipo de alimento que mais proporciona conforto para a maioria das pessoas são os doces, os carboidratos refinados. Isso tem uma série de explicações, né, para que a gente encontre mais conforto nos doces. Os doces estão relacionados com a liberação de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Então é uma maneira de conseguir prazer de uma maneira muito mais rápido, né, do que outras estratégias, por exemplo, como praticar exercício físico, né? Talvez se você tenha passado por isso já, a primeira coisa que você pensa quando você está ansiosa, quando você está magoada, para se proporcionar um pouquinho de prazer, é buscar esse conforto nos doces e não na prática de exercício físico. O exercício físico acaba vindo em segundo plano, mas o que você precisa usar de estratégia também é buscar outras formas de obter prazer para ajudar a combater essas sensações, entender o que está acontecendo com o seu corpo, por que você está se sentindo assim tão irritada, tão ansiosa. É claro que nas circunstâncias em que estamos vivendo, fica mais difícil, né? Tá muito mais desafiador entender todo esse turbilhão de emoções, mas de fato procurar esse conforto o tempo todo na comida, né? Seja no doce ou seja simplesmente em uma quantidade excessiva de comida, qualquer tipo de comida que seja, vai fazer com que você ganhe peso, vai te trazer outros problemas em relação à sua saúde de uma maneira geral, né? Então, por conta dessa mudança no metabolismo do seu tecido adiposo e da insulina, nós mulheres nessa fase, na menopausa, a gente já tem uma predisposição para desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes. Então, não é momento nem de fazer uma dieta restritiva e nem de buscar excessivamente conforto na comida. Então, precisa ter um meio termo, precisa ter um equilíbrio. Em relação ainda a essa modificação do tecido adiposo, o tecido adiposo naturalmente ele é um tecido inflamado, né? E nessa fase, na menopausa, nós podemos ter um desbalanço em algumas substâncias que elas já atuam no nosso corpo, né, durante toda a vida, algumas substâncias que são anti-inflamatórias e algumas substâncias que são pró-inflamatórias, que promovem a inflamação. Mas durante a menopausa, essas substâncias podem ficar em desbalanço. Então, isso pode te expor ainda mais às doenças, né? Doenças cardiovasculares, ao diabetes, e pode agravar também os sintomas como os fogachos e a insônia. Então, o que você pode fazer? O que você pode incluir na sua rotina alimentar para combater essa inflamação, essas substâncias circulando excessivamente? Alimentos, frutas, legumes e verduras, que são fontes de compostos bioativos. Eles têm efeitos funcionais que ajudam a combater essa inflamação, esse estado inflamatório. E a gente encontra esses compostos principalmente nos vegetais de coloração avermelhada. A gente encontra também esse efeito anti-inflamatório no ômega 3. Então, os alimentos que são fontes de ômega 3. As oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoa, os peixes também são boas fontes de ômega 3. Então isso tudo vai te ajudar a combater esse estado inflamatório, pode te proporcionar uma melhora muito grande nos sintomas da menopausa, pode ser um coadjuvante em um processo de emagrecimento saudável,
nos cuidados com a sua glicemia também. Durante a menopausa, é possível também que a gente tenha uma modificação nos níveis de testosterona, que é um hormônio que participa da construção e da manutenção da massa muscular. E se a gente levar em consideração que durante a menopausa a gente pode ter dificuldade com a qualidade do sono se a gente não cuida, você pode ainda ter um prejuízo nos níveis de GH, que também é um hormônio que participa da construção e da manutenção de massa muscular. Por que eu estou falando de massa muscular? Porque a massa muscular é o tecido mais metabolicamente ativo que a gente tem no corpo. Então é um tecido que mais gasta calorias. E isso é muito importante para o processo de emagrecimento. É importante também para combater esse estado inflamatório que eu estava explicando. E é importante para cuidar de um ponto que eu vou falar agora, que é em relação à nossa saúde óssea. Além, é claro, da questão estética, né? Da gente se sentir bem, da gente se sentir com o corpo mais tonificado, a gente precisa construir massa muscular. Não adianta só a gente pensar em fazer restrições alimentares, né? Mas a gente tem que pensar também no que vai proporcionar uma melhor forma física. Então, o exercício físico durante a menopausa é extremamente importante. Tanto para um processo de emagrecimento, se esse for o seu objetivo, também para qualidade do sono, para o controle, um melhor controle da sua glicemia. Então o exercício físico é extremamente importante durante a menopausa. Então, se essa é uma preocupação sua, se você tem dificuldades com o sono, quer cuidar aí da sua ingesta alimentar, quer cuidar da sua construção e da manutenção de massa muscular, você pode incluir alguns alimentos. São alimentos simples que eu tenho certeza que você conhece, você já deve ter até utilizado, né, na sua rotina alimentar. O chá de camomila é muito conhecido e é um excelente indutor do sono. O chá de jasmim também. A passiflora presente no maracujá é excelente como uma opção de ceia, por exemplo, você consumir o maracujá antes de dormir. Outros alimentos que são fontes de triptofano, que é um aminoácido que participa da produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e participa também da produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a banana, o leite, o grão de bico, todos são alimentos que eu tenho certeza que você deve ter com frequência aí na sua casa, que podem te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. Um outro aspecto importante ainda em relação à qualidade do sono é que se você não repõe as suas energias através do sono, o seu corpo vai demandar isso de uma outra forma, que é através dos alimentos. Então, a gente costuma a comer quantidades muito maiores do que a gente precisa quando a gente dorme mal, por conta dessa falta de reposição de energia. E para finalizar, um aspecto muito importante da saúde da mulher é em relação à saúde óssea. Nós mulheres, quando a gente entra na menopausa, exatamente por conta do decréscimo nos níveis de estrógeno, a gente pode desenvolver uma facilidade para perder massa óssea. E isso você precisa considerar ainda com mais atenção se você tem histórico familiar para osteoporose. Mãe, avó, irmã, se tem alguém na sua família que você saiba que tem osteoporose, você precisa ter esse cuidado, né, redobrado. Se você nunca fez um exame para acompanhar, se você tem com frequência dores na região lombar, dores na região do quadril, é importante sim você acompanhar. O único exame que faz diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea. Então, esse é um ponto que eu considero assim, fundamental para a nossa qualidade de vida, porque de nada adianta a gente chegar na menopausa dentro do peso, os cuidados com a saúde cardiovascular todos em dia, com a glicemia todos em dia, se a gente chega cheia de dor, né, com risco de fratura, e muitas vezes essa fratura, quando a gente tem osteoporose, ela fica muito mais difícil de cicatrizar, isso vai te proporcionar dor, vai fazer com que você perca um pouco a sua autonomia por conta desses riscos, né, de queda, de fratura. Então, os cuidados com a saúde óssea são primordiais. E quais são os itens mais importantes que a gente tem que considerar em relação aos nossos hábitos, né, para cuidar da saúde óssea? Exercício físico, alimentação, então alimentos, fontes de cálcio, leite e derivados, né, são as maiores fontes, mas a gente encontra cálcio também nos vegetais, a gente encontra cálcio também nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoa.
A gente encontra cálcio também nas leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, todos esses alimentos são fontes de cálcio. Além disso, outro cuidado importante é em relação aos níveis de vitamina D. A vitamina D participa de diversos outros processos metabólicos, além desse em relação à manutenção da densidade mineral óssea, né? Então eu falei dos cuidados com a glicemia, a vitamina D também é importante nesse aspecto. A vitamina D também é importante durante o processo de emagrecimento para contribuir para a diminuição desse processo inflamatório, né? E a vitamina D participa da fixação do cálcio nos ossos. Então, é outro parâmetro bioquímico que a gente precisa acompanhar nos exames de sangue, que a gente precisa manter sempre em níveis adequados. E a vitamina D a gente consegue sintetizar quando nos expomos à luz solar, e a gente consegue vitamina D também através de alguns alimentos, leite e derivados, né? Mas a vitamina D está presente na gordura do leite, então se você toma leite desnatado, provavelmente você não vai conseguir adquirir as quantidades adequadas de vitamina D. Então está presente sempre na fração de gordura, então manteiga também é uma fonte de vitamina D. E se você não consegue garantir esses níveis através da exposição à luz solar, você pode fazer a suplementação de vitamina D também, sempre com orientação profissional. Então é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Eu espero que esse conteúdo te ajude e parabéns pelo seu dia. Espero que você tenha uma excelente semana. Um beijão. Muito obrigada!